Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Management, administrando a sua empresa aqui nos Estados Unidos. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Além de tudo, é uma convidada, tá? Vocês estão acostumados só a ver o Clube do Bolinha aqui nesse podcast. Agora eu falei, não, temos que mudar. E não só por isso, né? Além de ser mulher, é empresária. É uma business coach, enfim, uma convidada super especial, mas que eu vou apresentar daqui a pouco. Roda a vinheta, editor. Então, no episódio de hoje do Management, eu tenho o prazer e a honra de receber Paola Tucunduva, que é business coach, empresária e que mora aqui em Miami já há 6 anos. Paola, seja muito bem-vinda. Estou muito honrado por você ter aceito o nosso convite para participar. É um bate-papo onde a gente fala de business, de negócio, experiência Brasil e Estados Unidos e discute, obviamente, aspectos relacionados à cultura, enfim, tudo aquilo que gira em torno do mundo dos negócios. Então, sinta-se em casa, seja muito bem-vinda. E a primeira pergunta é sempre meio que tradicional. A gente fala muito de negócio, mas eu gosto de saber um pouco da pessoa, né? Porque atrás de qualquer businessman, tem um ser humano que toma as decisões, enfim, que faz negócio. Então, quem é a Paola? Olha, quem é Paola Tucunduva? Esposa do Roberto, mãe da Carol, do Matias, do André. Eu sempre sonhei em empreender. Meu pai montou uma lavanderia no mesmo ano que eu nasci. E meu sonho sempre foi trabalhar com ele. Então, desde pequena eu tenho esse sonho e fui estudar administração, me formei para trabalhar com meu pai. Trabalhei 10 anos com ele antes de ter meu próprio negócio. E empreendi depois mais 15 anos sozinha no Brasil e agora 5 anos aqui nos Estados Unidos. Eu sou uma apaixonada pelo empreendedorismo, por aprender, por ensinar, descobri essa veia aí de professora. Eu sou professora da Fundação Dom Cabral, fui professora de um programa desenvolvido pela ONU chamado Empretec no Brasil. Sim, conheço. Eu sou o Empretec. Que ótimo! Em 1999. Nossa, você foi dos primeiros. Eu fiz em 2002 e fui facilitadora de 2003 até 2018. Que bacana. Você é natural? São Paulo. São Paulo. É paulistana que fala, é isso? É eu isso. sempre confundo. Não, paulista é quem nasce no estado. Paulistana, acho que é quem nasce na cidade. Na cidade de São Paulo. Então você nasceu na cidade de São Paulo mesmo. Nasci. E toda a sua formação, o empreendedorismo, você começou em São Paulo, correto? Foi. Eu fiz administração na Getúlio Vargas, na 9 em de São julho, Paulo, ali. na 9 de julho. Legal. Com a Paulista. Isso. Que bacana. E começou a empreender por influência do pai? Trabalhei com meu pai durante 10 anos. E aí eu comecei a querer fazer as coisas do meu jeito. Então eu convenci meu pai a me vender uma pequena divisão da empresa dele. E no ano 2000 eu comecei o que eu chamo da minha carreira solo como empreendedora, com lavanderia industrial. A gente atendia grandes indústrias, lavando uniformes, panos e equipamentos de proteção individual. Em São Paulo, né? Em São Paulo. A gente tinha unidade no Taboão da Serra e em Camaçari, na Bahia. Por um tempo tivemos unidade em Americana, mas depois a gente acabou optando em fechar e concentrar tudo da região de São Paulo no Taboão da Serra. Que é uma prestação de serviço, mas que envolve também uma demanda de pessoal, correto? Uma indústria, Isso, na uma verdade. Indústria, né? A gente tinha um prédio de 2.500 metros quadrados. No Taboão, na Bahia era mais 1.000 metros quadrados, 150 colaboradores. Isso que eu ia te perguntar. Bacana, hein? E tinha realmente, é esse que você falou, que diferente da prestação de serviço tradicional, de consultoria, contabilidade, a lavanderia, ela tem todo um processo industrial. Dos equipamentos, né, que você precisa manter. Aquela caldeira, vapor, as máquinas grandes, no caso do industrial, as máquinas são grandes. E foi seu primeiro empreendimento, Paola? Foi. E você... Depois de trabalhar 10 anos com meu pai, que eu pude aprender, né? Mas ele era do mesmo ramo? Do mesmo
mesmo ramo. Entendi. Ele, além da parte industrial, que na época que eu comprei dele ainda era menor, ele tinha aquela... Como a gente tem aqui Dry Clean USA, Sim. as dry cleaners eram, vamos dizer, 30 dry cleaners em São Paulo e até chegou a abrir através de franquia algumas fora do estado. Que bacana. Então, você meio que aprendeu, né? Trabalhando com o próprio pai e empreendeu. E ficou quanto tempo com a empresa? E eu fiquei, então, 10 anos com meu pai. Depois, quando eu comecei minha carreira solo, eu comecei no ano 2000. Quando foi 2016, a gente vendeu a unidade da Bahia, porque a gente já estava no processo de aplicação do visto. A gente aplicou o nosso visto lá no Brasil e ficamos esperando lá. Porque aí a gente começou a trabalhar para vender as empresas. Em 2016, nós vendemos a Bahia. Em outubro de 2017, a gente vendeu o Taboão da Serra. E o nosso visto, fizemos uma entrevista em novembro e em janeiro nós estávamos morando aqui. Janeiro de 2018. Então foi feito um planejamento para vir para cá, pelo que eu entendi. Vocês desmobilizaram, vamos chamar assim no Brasil, né? Venderam os ativos, a empresa, e fizeram uma mudança, vamos dizer assim, grande, né? Talvez de vida e de negócio. Como é que foi essa decisão? Por quê? Então, esse que eu ia falar. É um ponto interessante. Foram vários fatores, mas, vamos dizer assim, o gatilho mais forte, em 2013, nosso filho mais velho, o André, ele estava com 18 anos, ele estava vindo para fazer faculdade em Boston. Quando 15 dias antes dele embarcar, a gente descobriu que ele estava com um câncer muito agressivo. Nossa. E foi muito difícil, nós começamos tudo que pôde de tratamento, mas infelizmente já estava num estágio muito avançado, foram 4 meses de muito sofrimento e em dia 25 de novembro de 2013 o André faleceu. Depois de 4 meses? 4 meses de tratamento e do diagnóstico ao falecimento. Nossa. Foi muito rápido. Já estava espalhado pelo corpo inteiro quando a gente descobriu. Engraçado, e não detecta. Que não doença, que loucura, cruel, né? Sem uma doença horrível, nenhuma. sem sinal nenhum. Ele começou para não... Olha, pra você ter uma ideia, em junho ele teve que fazer uma cirurgia que a gente queria que fizesse antes dele mudar. Em julho ele começou a ter um pouco de falta de ar, os primeiros sinais, e aí meu marido falou, não, vou levar ele para fazer um check-up antes dele mudar, e aí a gente descobriu que o câncer que tinha começado no rim já tinha metástase em todos os linfonodos e já tinha chegado no pulmão. Então, sinto muito. Tem para uma mãe, e ele que idade? Ele tinha 18 anos. 18 anos. Feliz da vida porque ele estava vindo para Northeastern. Uau. E tinham falado para ele na escola que ele não tinha nem o SAT suficiente, o SAT score, e nem o Só GPA. Para explicar para nossa audiência, o SAT é um teste como se fosse um Enem, assim. Não, vestibular, né? Eu acho que é mais como um Enem, o não? Enem, como se fosse... nem sei se existe vestibular no Brasil. Hoje é o Enem, não é isso? Não existe vestibular também, mas é mais como um Enem. É um teste que é utilizado pelas faculdades para aceitar o aluno no processo de aplicação em universidades americanas, entendeu? Só explicando que às vezes é bom. E o GPA, que é a nota média dele. Isso. Então falaram que baseado nisso, ele não tinha chance de ser aceito na Northeastern. A gente contratou uma counselor, uma pessoa para ajudá-lo, e ele fez uma redação, porque dos pilares... O processo de faculdade americana é muito diferente do brasileiro, porque ao invés de só o vestibular ou a prova do Enem, é um processo que tem uma aplicação, envolve notas, avaliação de clientes, a redação, e ele fez esse processo com esse auxílio e ele foi aceito. Ele estava muito feliz que ele estava vindo para cá. E aí a gente começa a questionar, quando a gente tem uma mudança assim, né, Abel? Os filhos, ele era o mais velho, já estava vindo, os outros 2 também falavam em vir estudar aqui nos Estados Unidos. E a gente começou a avaliar se os filhos viriam. Além disso, empreender no Brasil é um desafio muito grande, é uma montanha-russa. Uma hora a gente tem
possibilidade de ter margens altíssimas no Brasil que você não vê aqui nos Estados Unidos. Mas, em compensação, acontece uma crise qualquer, você sai de um lucro altíssimo para um prejuízo numa fração de segundos. Então, você administrar uma empresa no Brasil é a mesma sensação de uma montanha-russa. É muito volátil, né? A mesma hora que você está bem, vamos dizer, surfando uma onda de prosperidade de venda, vem uma crise, como você falou, e do nada, venda, um vento que bate, muda radicalmente e afeta o seu negócio. Sim, eu me lembro que nós atuamos no setor imobiliário antes de eu vir para cá. E teve uma época, 2011, 2012, que o setor estava super aquecido, muito, diga-se de passagem, por incentivo do governo. Aqueles programas Minha Casa Minha Vida. Então, aquilo ali fomentou uma demanda e, tipo assim, o setor estava nadando abraçadas, estava realmente indo muito bem. Isso até 2014. 2014, eu me lembro que nós tínhamos uma imobiliária, tinha projetos de construção que vendiam apartamentos no Espírito Santo. E o que aconteceu? Uma queda, mas não foi uma queda, foi um desmoronamento, né? É coisa assim, não é aqui o mercado entrou em crise aqui nos Estados Unidos. Ok, caiu 20%. Teve também a crise imobiliária aqui, etc. Mas recuperou-se depois. A gente sente aqui nos Estados Unidos, não sei se você tem a mesma percepção, uma estabilidade muito maior. No Brasil é muito instável. E quando vem a crise, cai, mas cai muito. Então, cai assim 80%, 90% de um movimento que você tinha. É muito complicado planejar, é muito complicado alocar recursos, né? Sem contar a questão jurídica, que você falou, é muito difícil empreender no Brasil. Muito. Uma insegurança, enfim. Mas vocês tomaram essa decisão, né? Planejaram. Então, e eu acho que você falou de um ponto importante. Eu lembro até, eu acho que é muito... nos ajuda a visualizar 2011 e 2014 que você estava falando. 2011 saiu a capa da revista Time, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro decolando. Brasil era a bola da vez, um monte de brasileiros que moravam aqui voltaram para morar no Brasil. O câmbio baixo e o Obama chegou a falar, Lula é o cara, não sei se você lembra. O Lula era o cara, o Brasil estava como bola da vez. Bombando. Eu lembro que eu encontrei Ricardo Amorim, que estava morando aqui, nessa época resolveu voltar para o Brasil. Então, a coisa decolando. E, de repente, em 2014, a capa de novo da revista Time era o Cristo Redentor embicando. Né? Infelizmente, foi uma fase aonde a gente, vamos dizer, teve uma esperança muito grande e, ao mesmo tempo, uma decepção muito foi um grande. Crescimento não sustentável. Foi um crescimento artificial. Baseado em expansão de demanda através do crédito. Não sei se você lembra. Ampliaram a base de crédito de forma assustadora. O que faltou, na minha opinião, na minha humilde opinião, foi aumentar a renda. A renda não acompanhou. Então, aumentou a base de crédito, as pessoas consumiram mais. Então, tinha uma falsa impressão de prosperidade. Mas hoje ele compra o carro dele, ele compra a geladeira, ele reformou a casa dele, legal. Mas a custo de quê? De dívida. Não era renda. Muito foi atrelada à dívida, porque ampliou-se a base E quando aumentou os juros do financiamento, dos empréstimos, todo mundo teve que parar de gastar da noite para o dia. E na inadimplência também, né? Que teve muito. Que foi quando começou a eclodir, viu que muitas pessoas não estavam conseguindo, que houve uma desaceleração, enfim. E eu acho complicado. que esse é o ponto, né? Porque a gente vê que aqui nos Estados Unidos, a gente viu com a pandemia do Covid, também teve uma queda muito grande aqui nos Estados Unidos. Mas, imediatamente, o governo disponibilizou dinheiro para os empreendedores sobreviverem. Quem que mora aqui que tem um negócio que não recebeu uma ligação do governo oferecendo empréstimo com juros baixíssimos, do SBA, até dinheiro a fundo perdido e tudo mais, de forma sustentável. Eles mantiveram isso por um tempo, até que as empresas conseguiram recuperar seu faturamento e vão tirando aos poucos para que a empresa consiga continuar, né? E liberaram linhas de créditos, que foi também potencializou um pouco a inflação aqui, né? Mas era necessário naquele momento, com juros subsidiados. A minha empresa mesmo, eu captei recursos da linha do SBA, do EIDL, 30 anos,
30 anos para pagar, 3,75% de juros ao ano, com 2 anos de carência. Era um, depois eles estenderam para mais um. Quer dizer, um juro abaixo da inflação. Então, é um juro subsidiado, o que ajudou muita gente. Muita gente Pequeno empresário, nossa, muita gente. E quem não demitiu na época da pandemia teve direito ao PPP, que foi o Payroll, o Paycheck Program. Payroll, não me recordo, mas é PPP, que é um programa de incentivo a você não demitir. Então, quem manteve funcionários na época da pandemia recebeu o dinheiro atrelado ao pagamento do payroll e foi perdoado. O governo perdoou. Tipo, você não precisa me repagar. Incrível. Foi como se fosse um grant, um subsídio para você manter as pessoas empregadas naquele momento de... É uma calamidade, né? Um efeito que atrapalhou. Eu não sei, o Brasil teve um auxílio, né? Mas uma coisa menor, não sei como é que foi. Também eu já morava aqui. Já não estava lá. Já tava mas aqui. Então juntou tudo isso e a gente começou a pensar em fazer uma mudança de vida. Porque junto com isso, a qualidade de vida na cidade de São Paulo estava muito difícil, trânsito, questões de segurança. E aí nós começamos a avaliar, estudar, viemos para os Estados Unidos, entender as possibilidades, olhamos no Brasil se valeria a pena talvez ir morar em outro lugar. E aí, como os filhos estavam vindo para cá, a gente então acabou optando, escolheu qual o tipo de visto que se encaixaria mais para nós naquela época. E em dezembro de 2015 nós aplicamos o visto, mas ficamos esperando o visto ser aprovado no Brasil. E o visto, que visto? Nós pegamos o EB5. O EB5. Porque na época o EB1 e EB2, que hoje é uma oportunidade maravilhosa, ele existia, mas ele era muito mais rigoroso. O que aconteceu foi que, parece, se não me falha a memória... 2016 teve uma flexibilização dos critérios, diminuiu. Eu não sei exatamente qual foi a mudança. Eu não sou também especialista em imigração, mas a história que eu li, né, a respeito, conversei já até com pessoas de imigração que eu entrevistei, é que teve uma espécie de jurisprudência de um dos pleiteantes da NASCAR, eu não sei se é esse o nome dele, acho que até de origem indiana, essa pessoa, que abriu-se um precedente. Isso acho que foi para a Suprema Corte, eu não sou advogado, faço um disclaimer aqui, tá, gente? Mas foi a partir de 2016 que abriram-se, vamos dizer, essa janela. Possibilidade. E essa possibilidade. Tanto que eu entrei nessa leva. Então. Que eu entrei com o meu processo, eu cheguei aqui em 2016 como estudante, fiz um mestrado, concluí o mestrado, até fiz o meu OPT e tudo, mas quando eu entrei com o meu processo de Green Card, que foi em 2018, janeiro de 2018, foi quando já estava aberta essa possibilidade. Quando nós aplicamos em 2015, essa possibilidade ainda não existia, então avaliando tudo, nossos filhos também tem uma questão da idade, porque para você pleitear um programa de Green Card e estender para os filhos, eles têm que ser menores de 21 anos. Sim. Então, o nosso filho já estava chegando perto dessa idade, aí avaliando, a gente fez essa opção e esperamos a aprovação no Brasil, porque para nós seria importante essa garantia de poder vir para cá com tudo certo. Para você vender a empresa, para você desimobilizar tudo que a gente tinha lá, a gente precisava ter uma segurança de que ia chegar aqui, ia conseguir documento, né? Não ficar, né? Que é uma angústia. Eu fiz o ajuste de status, né, nós? Não é fácil, né? Tem uma época que você não pode viajar, tem pessoas que ficam alguns anos sem poder ir para fora do país, então tem um desgaste emocional. Sim, e no nosso caso, a gente só fez investimentos aqui, eu comprei minha casa, comecei de fato a fincar raiz, depois que a gente obteve o Green Card. Antes disso, a gente sempre ficava assim. Então, você já veio, quando você já entrou com o Green Card, né? Você já chegou no país Green Card holder. Isso. Não passou, quer dizer, não passou com sua vida normal no Brasil, você só esperou o processo na verdade, você sofre assim um pouquinho, porque então, a gente estava vendendo as empresas e o processo do Green Card ainda não tinha sido aprovado, porque a gente aplicou em 2015, dezembro de 2015, e o nosso Green Card, a nossa entrevista foi em novembro, no dia
acho que 10 de dezembro, a gente recebeu o aviso o passaporte com o Green Card, né? Então foram 2 anos. Com carimbo aqui, É um carimbo. que depois como chega se fosse aqui, aquele visto de isso. turista, só que o visto é o Green Card, e quando chega aqui, você dá entrada numa documentação e uns dias depois o Green Card chega pelo correio em casa. Na casa. Aí vocês planejaram, Então, foram aprovados, né? Nesses 2 anos, nós fomos tentando levar uma vida normal no Brasil, entre aspas, continuávamos morando, as crianças. Os nossos filhos já estudavam na escola americana, então isso a gente já estava tranquilo, que o dia que virasse a chave para eles seria fácil. Inclusive, o Matias, meu filho do meio, ele veio para a faculdade antes da gente receber o Green Card. Ele ainda veio com visto de estudante e durante a faculdade, quando ele recebeu o Green Card, e aí cancelaram o visto de estudante, ele recebeu o Green Card. Que sobrepõe, né? Em cima de... Na verdade, eles cancelam quando está na entrevista, eles pegam o passaporte e avisam, vão cancelar o visto de estudante para emitir o visto de imigração. Hoje ele é o Matias. O Matias está com 26 e a Carol está com 19. Matias está formado. Matias está formado, ele trabalha... Ele estudou ciências políticas, trabalhou com política. Aí, dentro da política, ele foi se especializando em marketing digital para política. Que bacana. Se apaixonou pelo marketing digital, se decepcionou um pouquinho com a política, não é só no Brasil que as coisas são estranhas. E ele, então, acabou largando a política e hoje ele trabalha numa grande agência de marketing digital que tem a sede em Nova York, tem filial em Los Angeles e ele trabalha home office de San Diego, porque ele se formou na UC de San Diego. Ele formou na Califórnia. E está morando até lá até hoje. Bacana. E a Carol tá em Nova York, tá lá em Manhattan, ela tá fazendo NYU. Ela tá... New York University, ótima instituição, referência. Maravilhosa. Nossa. Ela tá fazendo ciências políticas e filosofia, porque ela quer fazer direito. E direito aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, não é faculdade. Aqui a gente chama de undergrad, é o primeiro diploma que corresponde à faculdade no Brasil. Mas chega a ser bacharelado aqui ou não? Não, o undergrad, a primeira faculdade, o undergrad, eu não sei se é bacharel, eu também diria não sei que se não. Porque aqui tem, então, o undergrad é a primeira faculdade, os 4 anos. E aí, o law school, depois que você termina undergrad, você faz um outro teste parecido com o SAT, mais específico para o direito, passa por uma nova processo de aplicação, e aí você é selecionado para a faculdade, você escolhe a faculdade que você quer e você entra para fazer um curso de mais 3 anos. Caramba! Que seria como se fosse, eu acredito que é correspondente a um mestrado, mas aqui eles chamam de grad school. Primeiro você faz um undergrad, que é a faculdade. E o grad school... Eu fiz um Master in Finance Investment Management, que é um grad school. Então é isso. O direito, eu acho que ele corresponde a um mestrado. Que é considerado uma pós-graduação. Né? Agora, tem JD, na parte de direito tem várias nomenclaturas, também não é minha área. Mas eu já vi alguma coisa de JD, LLM... Então, LLM é a especialização para quando você não... depois da formação, ou para alguém que fez uma formação em direito em outro país e vem estudar direito aqui, faz o LLM, que é como se fosse uma especialização, uma coisa assim. E a faculdade mesmo, que é o JD, são 3 anos. O JD, então, é a faculdade. É a faculdade de direito. 3 anos. É a qualificação que ele usa. Que é o grad school, né? Que é algo como se fosse um mestrado. Então, ela está nesse processo, ela está no meio da faculdade. Mas já deve estar estagiando em algum escritório. Ela está trabalhando. Então, ainda não no escritório de advocacia. Ela está trabalhando, na verdade, com marketing também, está adorando. Vai começar agora para o verão procurar um trabalho. Isso que eu acho muito legal aqui, né, Abel? A minha filha, ainda no colegial, na high school, né? Hoje mudou no Brasil. Eu estou denunciando a idade. Na minha época era colegial. Hoje é ensino médio. Ensino médio. Ela trabalhou no Starbucks.
Que Que era legal. coisa que no Brasil, imagina quando que nossos filhos iriam trabalhar, né, de ajudante, ganhando um salário mínimo num café. Nunca. O pessoal tinha uma visão um pouco, não vou, né? Até aqui já é normal. Normal. E tinha que ser em todo lugar, inclusive no Brasil, porque é um trabalho, gente, Uma digno. coisa que eu Não tem- acho E bacana. ganha experiência também. Muita De trabalhar num experiência. ambiente de uma empresa grande, né? Exatamente, ainda mais ela trabalhou num restaurantezinho pequeno perto de casa como hostess, e aí ela teve muita dificuldade, aí depois ela saiu de lá, conseguiu esse emprego por conta dela, nós não fizemos nada na Starbucks, que aí é uma empresa super estruturada, né, uma multinacional, tem, Sim, né, tudo. empresa de capital aberta, louco. Empresa grande. Então foi bem legal para ela aprender tudo isso, mas ficou lá, era barriga no balcão, atendendo delivery, essas coisas. Qual a idade você falou dela? Ela na época, hoje ela tá com 19, Então, na época ela tinha uns ainda 16. muito jovem, então, com 16 anos, uma experiência de vida fantástica, né? Porque Incrível. ela vai carregar para a vida. E o que eu acho que é a diferença aqui nos Estados Unidos, porque aqui tem muito forte o trabalho por hora. Então, porque a minha filha, óbvio, ela estudava, ela não conseguia trabalhar de segunda, né? Vamos dizer, 5 dias por semana, Full 8 horas time, ela por tinha que se dia. dedicar Ela tinha uns schedules que se encaixavam nos horários livres dela. Às vezes trabalhava só final de semana ou alguma coisa à noite. Que no Brasil, isso até tem o trabalho por hora, mas ele não tem essa mesma flexibilidade que tem aqui nos Estados Unidos. Ele não é usual. Eu acho que ele tem uma certa burocracia, né? A história do registro, do funcionário e de toda a legislação trabalhista, eu acho que isso atrapalha um pouco. Eu não sei se você tem, né, ideia. No Brasil, o professor José Pastore, da USP, fez um estudo. Um funcionário. Você sabe, você foi empreendedora, você contou já aqui. 150. Você conhece essa dor do empreendedor brasileiro? Muito bem. É 102% aproximadamente. No estudo, ele até publicou isso. 102, lógico, algumas pessoas até falam, dependendo do caso, pode ser um pouco mais, mas ele fez um estudo muito consistente, chegou a cerca de 102. Sabe qual é o custo de um funcionário aqui na Flórida? Isso não é geral para todos os Estados Unidos, tá, gente? O custo de um funcionário na Flórida, na média, um pequeno empresário contrata um funcionário. O custo, 11%. Aí. Não Essa que é a chega a diferença. 11%. Porque eu acho que esse é o ponto, né? Quer dizer, no Brasil, você paga R$3.000 para um funcionário e esse 102% significa que você paga de imposto, de INSS, de todos os encargos sociais, mais 3.000 e poucos Isso reais. aí, você dobra. Você dobra. Então, Dobra. no fim, a gente paga caro, porque paga 6.000, mas o funcionário recebe pouco. Isso aí. Diferente daqui, que aqui você pagar $3.000 por um funcionário, você vai pagar aí, segundo você está falando, né, 11%, $350. Só abriu, mais uma vez, né? Eu estou passando números calculados. Quem quiser, inclusive, eu quero a planilha, Abel. Bota aqui embaixo no link do vídeo, eu quero, que eu vou mandar para você por e-mail. Eu fiz esse cálculo para Flórida. Por que eu falo Flórida? Porque nem todo estado americano, aqui tem nos a Estados mesma Unidos tributação, é diferente. né? Então, tem estados que exigem um certo nível de benefício mínimo. A Flórida é bem liberal. A Flórida tem um cálculo nessa planilha onde você coloca o valor do funcionário, cerca de 10% a 11%, arredondando. 11% o custo para você manter Então, você paga um funcionário aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos da América. E aí, o que acontece? Esse que eu acho que é o ponto, né? Se no Brasil a gente gasta 6.000, vamos dizer, como eu falei nesse exemplo, aqui nos Estados Unidos, para você gastar os mesmos 6.000, o funcionário vai colocar 5.500 no bolso e 500 você vai pagar no Social Security, nos encargos. Sim. Então, vamos dizer, no fim, vamos dizer, o que o empresário gasta, mas o colaborador recebe a maior parte disso. Isso, exatamente. E não só isso. Se eu contratei um funcionário no Brasil, 3.000, pago 6. Ok, né? Você já fica, caramba, minha despesa. Olha a visão. Aqui nos Estados Unidos, se eu pago 3, eu não contrato 1, eu contrato 2. Estão percebendo? Como o encargo é menor, em vez de eu contratar 1, eu posso contratar 2. Eu vou gerar mais emprego, eu vou gerar mais... vou movimentar mais economia.
Entendeu? E aí a coisa circula, não? E depois, assim, o funcionário é bem remunerado porque não tem esse peso para a empresa em termos de encargos sociais. E aí as pessoas ganham melhor e gastam mais. Porque aqui a gente sabe, a faxineira que vai em casa, ela chega de carro, Sim. ela estava em Não, Nova chega York de no final de BMW, ela estava em Nova normal. York final de semana passado. Então, quer dizer, valé, o meu valé vive indo para o Brasil, se bobear, ele viaja mais que eu. Então, as pessoas aqui, por quê? Primeiro que ele tem uma programação, aqui você compra um carro financiado, parcelado, então você sabe que você vai ganhar aquilo de uma forma estável, e você se programa para comprar uma passagem. Sim. Aqui não vai ter passagem parcelada em 10 anos, como tem no Brasil, mas as pessoas ganham dinheiro, guardam, se programam e conseguem, né, fazer tudo, uma vida digna. Com planejamento, ele consegue se organizar. Isso que Paulo falou, é comum, né? A pessoa fala, não tem muito esse também, eu diria, no Brasil há um gap muito grande, correto? Você pega determinadas profissões que são extremamente bem remuneradas no Brasil, algumas até mais do que nos Estados Unidos, mas você pega determinadas profissões que não são tão bem remuneradas no Brasil. E que aqui, aquela pessoa, ele pode trabalhar por conta própria, você falou, a pessoa monta uma companhia. Tem vários empreendedores aqui nos Estados Unidos, tem companhia de limpeza, são super bem sucedidos. Tem uma companhia, limpa prédio comercial, limpa casa, e eles são super bem sucedidos. Faturam bastante vendendo serviço. Lógico, tem pessoas que prestam serviço e têm sua vida digna, ganha também, obviamente. E isso que eu ia falar, porque a diferença é assim, a faxineira no Brasil ganha um salário mínimo e mal sobrevive, mal consegue comprar comida, né, para morar numa favela, vai morar bem distante, numa periferia, numa casa muito simples, é o marido e a mulher trabalhando e uma luta muito grande. Aqui, o faxineiro, as pessoas de trabalho mais básica, o salário mínimo, ela tem uma vida digna, ela mora bem, ela tem carro, ela tem toda a infraestrutura. Tem dignidade, eu diria, né? Tem uma dignidade, movimenta e se soubesse planejar financeiramente, realiza todos os sonhos. Casa própria, carro bom, enfim, viaja, tem uma qualidade de vida. E outra coisa que eu vejo, que a mentalidade e acho que talvez a própria legislação trabalhista. Porque, por exemplo, o porteiro no meu prédio, ele tem 2 empregos. Ele trabalha no meu prédio até as 2 da tarde e ele sai do meu prédio para um prédio que está a 5 minutos de distância e tem um outro trabalho das 2 às 10. Então, são 2 salários. Sim, Você percebe? Foi a forma. Você tem flexibilidade. Se você está num trabalho que não traz o dinheiro suficiente que você precisa, você pode procurar emprego para trabalhar algumas horas no final de semana, no varejo, por exemplo, porque essas escalas são possíveis. Tem pessoas aqui nos Estados Unidos que têm 3 turnos de trabalho. Trabalha 2 turnos e ainda pega um extra à noite. Tem aqui. Esse é o país das oportunidades, minha gente. Tem muito. Se a pessoa for, por isso que eu falo, quando eu vejo alguém, às vezes está com um certo problema, pode acontecer, talvez a pessoa está com algum problema mesmo pessoal e não teve lá uma gana para buscar um trabalho. Porque oportunidade, pessoas dedicadas que têm um determinado talento, quer trabalhar, falar que não está trabalhando nos Estados Unidos, muitas vezes é uma opção, não quer. Porque se procurar... Muitas vezes eu diria que praticamente quase sempre. Quase sempre, né? Porque se quiser, não tem como. Concorda, Paula? Exato. É muito difícil uma pessoa que queira trabalhar não encontrar algum tipo de trabalho aqui nos Estados Unidos. Talvez você não encontre isso, por exemplo, nós que somos imigrantes, às vezes tem que dar um passo atrás. Sim, a pessoa sim. é engenheiro, já está em cargo de gerência, ele chega aqui, ele tem que dar um passo para trás, às vezes vai trabalhar em algum emprego que não é na área da engenharia, não é no nível de gerente, mas o brasileiro que trabalha e tem essa humildade para dar um passo atrás, ele rapidamente cresce na empresa ou dali a pouco ele já acha algum emprego na área dele. Por quê? Porque as pessoas sabem que o brasileiro é trabalhador, o brasileiro
tem uma facilidade de relacionamento interpessoal. O brasileiro é bom de atendimento ao cliente, porque a gente é muito atento, é muito cuidadoso. Então, o brasileiro ele é reconhecido. O problema é quem tem uma certa arrogância, chega aqui, não, eu só vou aceitar emprego se for de gerente ou de diretor na minha área, senão eu não vou trabalhar. E aí restringe demais. Restringe muito, porque você vai concorrer com uma pessoa que tem a formação nos Estados Unidos e, na dúvida, entre um engenheiro que trabalhou no Brasil a vida inteira e um engenheiro americano, eles vão pegar o americano. Sim. Às vezes o brasileiro é até melhor. Por isso que eu digo, às vezes vale a pena você dar um passo atrás, porque você rapidamente prova a sua competência e cresce. A curva de aprendizado, né, Paulo? É uma curva de aprendizado onde você... É um step back para dar, talvez, uns 3, 4 para frente com o tempo. Exato. Tudo leva tempo, concorda? Muito. A trajetória, vocês mudaram para cá, então, em 2018. E empreenderam. Na verdade, como que vocês estão fazendo? Então, conta pra gente. Mudar veio por questão da família, eu entendi. Os filhos estão, né? O Matias estava na faculdade em San Diego, Carol agora em Nova York. No começo ela morou aqui, estudou aqui. A gente fez um seguinte plano, quer dizer, dentro do nosso plano, nós decidimos que queríamos mudar para os Estados Unidos e vender as empresas do Brasil. Porque tem gente que muda para cá e mantém empresa no Brasil. Mas isso significa que você vai ter que ficar viajando, pelo menos ou o casal ou um dos dois vai ter que ficar indo muito para o Brasil. No nosso caso, lavanderia com muitos funcionários, não dá para tocar de longe. Tem certas empresas de tecnologia que é um pouco mais fácil. O nosso caso demandaria uma presença constante no Brasil, e eu vejo muitos brasileiros que às vezes a mulher fica com os filhos aqui e o marido mantém negócio no Brasil, e ele passa 1, 2 semanas aqui, passa 3 semanas no Brasil, e é sofrido para ele, porque ele não vai fazer amigos aqui, ele provavelmente perde a convivência com a família, tem um custo alto. Tem um custo absolutamente. Alto. Nós decidimos que isso não era o que a gente queria, então a gente vendeu a empresa lá e... Por mais que eu empreendi minha vida inteira, meu marido, vamos dizer, desde o ano 2000, quando eu comecei minha carreira solo, meu marido logo depois veio trabalhar comigo, a gente trabalhou juntos e tal. Não é fácil empreender no Brasil, mas nos Estados Unidos também não é fácil. A burocracia aqui é muito menor. Você abre e fecha uma empresa no estalar de dedos, né? É muito mais simples você fazer toda a parte burocrática de contabilidade, prestação de contas, a parte de cobrança de imposto do governo é muito mais justa, porque aqui você paga um bom imposto de renda, mas depois que você começa a ter lucro. Enquanto no Brasil a gente paga imposto sobre a venda. Você pode estar no prejuízo, você já está pagando uma fortuna de imposto no governo, que aqui é muito diferente. E eu acho que isso é maravilhoso. Só que, em compensação, o mercado é muito mais competitivo, as margens de lucro são muito menores do que as margens do Brasil. Então, não é tão fácil como parece empreender aqui. Você abre o negócio, mas depois você não consegue faturamento. Até porque a gente tem uma dificuldade, a gente não conhece a cultura do mercado, do consumidor aqui nos Estados Unidos. E você achar que você vai montar um negócio, por mais que na Flórida tenha uma população brasileira enorme, mas não sustenta negócio. Até porque, vamos pegar um exemplo, restaurante brasileiro. O brasileiro chega aqui, a gente não quer ir no Paris 6, que lá no Brasil a gente adora, sai do teatro, vai pro Paris 6, toma aquelas sobremesas maravilhosas, mas chega aqui, você quer ir nos restaurantes que só tem aqui, ou que tem em outros lugares do mundo e não tem no Brasil muitas vezes. Então, o negócio focado em brasileiro aqui, ele sofre um pouco. Temos vários exemplos de negócios 100%. Tem casos de sucesso também, mas tem muitos casos de insucesso, que foca às vezes no público somente brasileiro, que não tem quantitativo
ou demanda talvez suficiente para sustentar, né, aquele negócio. E eu acho até que esses restaurantes, a gente está falando Paris 6, não é um empresário pequeno, é um empresário que tem muito sucesso no Brasil e montou uma casa aqui. Coco Bambu, uma rede de sucesso. Tem vários exemplos aqui em Miami, E né? veio para cá e não teve sucesso. E eu acho que aí, vamos dizer, é um erro de visão estratégica do brasileiro que acha que vai ser fácil empreender aqui. Mas eu entendo, mas eu cheguei a frequentar, né? Esses restaurantes, o Coco Bambu eu gostava Eu muito, também. inclusive. E eu fico perguntando, eles não tentaram adequar? Ok, ou eles tentaram pegar um modelo brasileiro e implantar? Isso é um case, Na concorda? minha opinião, É. eu visitei Paris 6, eu comi no Paris 6 aqui em Miami antes de fechar, porque eu cheguei aqui, ele ainda estava aberto, e o Coco Bambu também, os dois fecharam um pouco depois. Eu acho que eles não se adaptaram. Não se adaptaram e não conseguiram atrair o público americano, talvez seja não isso. conseguiu. Que era muito brasileiro mesmo. Eu lembro, eu frequentei mais o Coco Bambu, eu até adorava, que era muito bom. É um restaurante que, aliás, eu adoro. Quando eu vou ao Brasil, eu sempre vou. Mas eles aqui, vamos dizer, enquanto no Mas Brasil... era muito frequentado por brasileiros mesmo. Não tinha muito americano Porque você tem exemplos de churrascarias aqui que dão super certo. A Fogo de Chão, o Texas Brasil, entre outras. Aqui, diga-se de passagem, o Fogo de Chão daqui, que ele é uma empresa americana, ele não é uma empresa brasileira. Foi comprado por um fundo, um fundo americano. Então, eu acho que, na verdade, a mentalidade de gestão, quando você coloca os brasileiros que não entendem a cultura, o mercado, o consumidor e tudo mais, tem muita dificuldade de se comunicar com esse público, tem dificuldade de adaptar o seu negócio. Então, eu acho que questões até de cardápio... Entendi. A própria construção, Coco Bambu no Brasil faz umas construções bonitas, de madeira, uma coisa que traz aquela essência deles, que se não me falha a memória, eu não sei se eles são do Ceará, Fortaleza, eu ia falar isso. Então, eles levam essa cultura, né? Em São Paulo, a unidade deles tem uma quê de Nordeste, de charme, e aqui eles fizeram uma caixa de concreto que não remetia à sua essência. Ao que puxava lá do... pode ser. Além de um cardápio, eu acho que o americano às vezes tem dificuldade de reconhecer, se assusta um pouco, né? Uma muito muqueca, diferente, muito muitas diferente. Vezes, agora, para nós, né, é uma pena, porque eu adoro. Quando eu vou, você falou, em Fortaleza eles têm na frente da praia. Lindo, eu né? ia muito a Fortaleza, a trabalho, né? Como que eu fui professor no Brasil também por muitos anos. Eu ia muito lá a Fortaleza. Fui muito. No ano eu chegava aí, sei lá, umas 15, 20 viagens. E a gente ficava hospedado ali na região do Meireles, que dava para ir a pé para o Coco Bambu. Então eu ia muito lá. E assim, é deliciosa. Delícia. A comida, o atendimento, é fantástico. Outro ponto que você falou importante quando a gente fala da diferença de empreender aqui e empreender no Brasil. A questão de mão de obra. A contratação e a fixação de colaboradores na empresa. No Brasil, você contrata um funcionário e ele tem uma tendência a ficar mais tempo. Mesmo que hoje os jovens estão ficando um pouco menos, mas o brasileiro ele tem essa conexão emocional com o ambiente de trabalho que faz com que ele se fixe, além da legislação trabalhista que exige aviso prévio de 30 dias, todas essas questões. E o medo... Porque no Brasil nós não temos 100% de pleno emprego. Então o Brasil ele tem medo de pedir demissão e não achar outro emprego. Sim, sim. Aqui nos Estados Unidos, primeiro, não tem a legislação de 30 dias de aviso. Ele não vem amanhã e manda, às vezes nem manda avisar, demora uma semana para te avisar, porque ele recebeu o pagamento dele ontem e... Estou saindo. E funciona, é o que a gente chama aqui, né? Os americanos chamam de at-will employment. Quando fala at-will, é vontade própria, tanto do empregador quanto do empregado. O empregado pode virar para você e falar assim, eu estou saindo. Ué, mas... temos o projeto. Não, estou saindo. Segunda-feira eu já não venho mais. E that's it. E acabou. Então, aqui. E depois outra, é pleno emprego. Então, ele recebe uma oferta para ganhar $100 a mais, ele vai embora. Ele vai. Isso é uma dor. Você não é a primeira aqui no management a compartilhar isso.
que fala que no Brasil é mais fácil, diria que é mais fácil, Gerenciar mas pessoas. as pessoas fidelizam o funcionário mais do que aqui. Aqui, realmente, Não fideliza. a pessoa, ela começa a trabalhar, ela vê uma outra oportunidade, ela já sai. É muito difícil ter um funcionário que fica muitos anos, né? E depois, então essa rotatividade é muito grande. Primeiro, porque eles não têm essa conexão emocional. Segundo, porque é pleno emprego, aparece uma oportunidade para ganhar um pouquinho melhor, ele vai embora. Terceiro, porque a legislação não obriga ele a dar aviso, nada. E é dos dois lados, tanto Sim, do empregado dos quanto dois do lados. empregador. Mas assim, eu trabalhei como controller numa multinacional aqui. Então, como é que funciona? Eu acho assim, é diferente um pouco a característica, mas tem umas nuancezinhas. Eles são organizados no sentido, eles te mandam uma job offer, que é como se fosse um contrato, você assina, lá tem quanto você vai ganhar, o que tem de benefício. O que as grandes empresas fazem para tentar reter o talento? Eles dão plano de saúde, eles dão 401k, que é um programa de aposentadoria, que é tipo assim, 6% do salário, o funcionário desconta, coloca numa conta de aposentadoria, a empresa coloca mais 6%. Então, a conta é simples. Se, por exemplo, o funcionário ganha $100 mil, ele vai economizar 6 mil, que vai ser descontado do contra-cheque dele, do pay stub, e a empresa vai colocar mais 6 mil. Então, ele está economizando 12 mil, que é 12% da renda bruta dele no ano. E Mas imagina, só custa 6. Mas só custa 6 para ele. A empresa está colocando 6. A empresa paga, ela dá um leque de benefícios para que o funcionário pense e fala, caramba, se eu sair daqui, eu vou perder isso, isso e isso, a não ser que uma outra empresa ofereça mais. Que aqui não é só o salário, né? É o salário e os benefícios que entram em consideração. E o que eu acho interessante? No Brasil, um país paternalista dos sindicatos, então a categoria, o governo define quanto que tem que ganhar, a categoria, o sindicato no dissídio define que é obrigado a dar o plano de saúde, a cesta básica, isso, aquilo outro. Aqui não tem nada disso. Não é obrigado. Cada contratação, você tem que fazer uma negociação de quantos dias de férias você vai ter. Lá no Brasil, todo mundo ganha 30 dias de férias. Aqui não, tem empresa que dá uma semana no ano, 15 dias. Não. Então, tem empresa que, para atrair, oferece 3 semanas, né, 20 dias úteis de férias. Se você isso falar faz a que, diferença. trabalhando no ambiente corporativo americano, você fala assim, tô tirando 30 dias de férias, eles vão falar assim, como assim? Como assim? É totalmente... Muito diferente. Não é usual para eles tirar 30 dias de férias, não existe isso aqui. E no Brasil isso foi estipulado por lei. Tudo isso que eu falei de benefício, o que é o benefício? Não é obrigatório por lei. Isso a empresa faz... Se quiser. Se quiser. É um benefício para tentar reter, porque a rotatividade é alta de funcionários. Então, é por isso. E aí, vamos entender, do lado do empresário, vamos dizer, a complexidade desse turnover tão grande, desse giro muito rápido e repentino do funcionário. Um cozinheiro do seu restaurante avisa amanhã que não vem mais. Imagina. Para você pôr outro, vamos dizer, você tem que ter os processos muito definidos, as receitas todas escritas, porque o cara não vai treinar o próximo cozinheiro. Ele já saiu. Ele já saiu e você desesperado para arrumar alguém para abrir o restaurante aquele dia e você põe o cozinheiro lá e ele fala, tá bom, mas cadê o cardápio? E o cardápio é uma coisa, agora os temperos, o jeito, as receitas. E o Brasil, o americano, ele é muito... ele segue processo, ele escreve, estabelece processo. O brasileiro tem dificuldade nisso, de forma geral. Então, a gente não tem os processos. Então, eu fico imaginando que esses restaurantes devem ter sofrido muito com essa questão de mão de obra. E não são só eles. Vou dar um exemplo para você de uma empresa americana, a pizzaria 800 Degrees, é uma rede de franquias que começou na Califórnia, tem vários, abriu um em Aventura. É que eu acho que você não mora lá, mas eu moro lá perto. Eu moro em Boca, mas eu conheço. Tá eu conheço. Era ali perto, no Shopping Aventura, em volta, tem vários complexos e essa pizzaria ficavam ali.
E o restaurante abriu, um dos sócios, eu sou péssima para nome, mas era um jogador de basquete famoso, era um dos sócios. Da NBA, tipo assim, um astro do basquete. Um astro do basquete, era um dos sócios, e inclusive cheguei a ir lá e ele estava lá e tal, eles tinham o forno a lenha, então além da pizza, até o hambúrguer era feito no forno a lenha, era uma delícia. A gente ia, e nós temos uma cultura de uma vez por semana, domingo, tradicionalmente, desde o Brasil, é nosso dia de comer pizza. Então, Bacana. abriu essa, a gente adorou, porque já conhecia na Califórnia. Eles adaptaram a realidade da Flórida, porque é um pouco diferente do sistema que tinha da 800 na Califórnia. Quer dizer, aparentemente, eles fizeram tudo certinho. Veio a equipe da franqueadora, treinou, gente com dinheiro, investiram muito dinheiro, abriram uma maravilha. Funcionando, que é uma beleza. Eu que ia toda semana, comecei a perceber que a pizza não estava mais com o mesmo gosto. O hambúrguer, eu falava... Teve um dia que o hambúrguer estava ruim. Eu conhecia, porque eu comia. Eu confesso para você que eu ia lá, apesar de eu amar pizza. Muitas vezes eu comia o hambúrguer de tanto que eu gostava do hambúrguer deles. Então, eu conhecia muito o sabor. O gosto da carne estava diferente. Aí eu chamei o gerente e falei assim, olha, o seguinte, eu sou cliente aqui desde o início. Mas tem alguma coisa errada com esse hambúrguer. Ele não tá o mesmo. E eu já tinha tirado no meu Instagram uma foto lá no início. O hambúrguer, a aparência dele estava completamente diferente. Cheguei a postar no Instagram. Você sabe o que o gerente falou para mim na hora? Não, você tá enganada. Os fornecedores são o mesmo, é tudo igual, não mudou nada. É você que tá errada. Não, o gerente falou isso para mim. Não trocou o meu hambúrguer. Eu achei que ele não ia, no mínimo... Que não é uma prática aqui nos Estados Unidos, isso. Eu achei super estranho. Eu saí tão revoltada, pus um post no Instagram reclamando com a foto do primeiro e do segundo, que ficou nítida a diferença. O Instagram mandou mensagem tentando corrigir, mas nunca fizeram nada. Não preciso nem dizer. Menos de um ano depois, esse restaurante fechou. Acabou aquele investimento todo perdido. Provavelmente, essa mudança de funcionário que fez com que eles não conseguissem manter o treinamento do pessoal que veio da franqueadora. Não conseguiram manter o padrão. E aí perde. Quebrou, fechou. O americano é muito focado, né? E quando não perde, acontece isso. Quer dizer, uma proposta boa, um produto bom, devido a má gestão, vamos chamar assim, né? Um mau gerenciamento de pessoas, que é quem faz qualquer negócio, são pessoas, né? Exatamente. Se o gerente te fala isso e não tem a coragem de falar, peraí, uma cliente que já vem aqui há mais tempo do que eu estou trabalhando aqui, tá falando isso? Deixa eu ir, no mínimo, investigar para ver o que está acontecendo. Mas se o cara fala, não, é engano seu, aqui tá tudo igual... E não é um padrão aqui. Aqui nos Estados Unidos, você vai numa loja, não gostou, primeiro eles trocam, eles nem discutem. Vão lá e te dão um produto novo. Eles têm essa preocupação, as empresas que estão sendo bem-sucedidas, obviamente, né? Você vê que as que não são... Fiquei chocada. Tanto é que nós mesmos paramos de frequentar muito antes de fechar. Depois que eu vi que acabou fechando. Então, não é um desafio fácil, nem para americano. Quem dirá para nós brasileiros? Para brasileiro adaptar, né? Paola, para a nossa audiência, né, que a gente tem muito estudante, que a gente tem um projeto educacional, brasileiros estão aqui. Qual que você avalia que seria a maior dor que o brasileiro tem enquanto empreendedor aqui nos Estados Unidos? Nós citamos vários problemas, né? Mas você acha que tem alguma dor em específico que você acha que o brasileiro sente aqui maior? Eu acho... No ambiente de negócio, será que você consegue pontuar alguma? Eu acho que, além disso tudo, é a frustração que a velocidade dos negócios aqui é um pouco mais lenta que no Brasil. Tanto a velocidade de crescimento, de faturamento, quanto a lucratividade. No Brasil, a gente tem margens de lucro muito grandes. Aqui as margens são muito enxutas. Então, entre a empresa começar, toda empresa começa com faturamento zero. E ninguém sai do zero para aquele faturamento que você colocou no seu planejamento no primeiro mês.
Vai levar. E aqui, às vezes, leva mais tempo do que no Brasil. Você imagina, isso gera uma ansiedade. Muito. Em ansiedade e outra coisa, um desencaixe muito grande, então custa muito dinheiro. Vamos dar um exemplo. Kosushi, um restaurante japonês de São Paulo, maravilhoso, top lá, resolveu montar aqui. Alugaram um prédio, conseguiram uma carência, se não me falha a memória. Isso onde? Eles montaram em South Beach. Aqui e ainda em está Miami. aberto. Ok. Tá aberto. Eu não conheço. Eles conseguiram uma carência, acho que de quase 12 meses, porque a burocracia para abrir um negócio, principalmente restaurante aqui, é muito grande. Esse eu acho que é um outro problema. No Brasil, você abre um restaurante, você termina a reforma, você começa a operar. Aqui, você faz uma etapa da reforma, tem que vir um fiscal da cidade para aprovar. Né? A licença é complicadíssima. Aí em restaurante fica ainda mais complicada. Eles levaram 3 anos sem conseguir abrir, porque aí ainda juntou pandemia. 3 anos pagando um aluguel caríssimo em South Beach. Abriram, aí veio pandemia, abriram no meio da pandemia. Então, difícil no início. Mas, surpreendentemente, eu tive lá. E que exemplo de trabalho. E eles estão lotados. E não é de brasileiro. É do pessoal. E você vê que não é famoso em São Paulo. Não é famoso no Instagram. Mesmo em Miami, muita gente nem sabe que tem. Eu não conheço. Não conhece. Tô aprendendo agora com você. Então, ele tem... ele fica ali bem perto. Sabe onde é o Smith Wollensky? Lá na pontinha, no sul, em Miami. Bem perto. Na ponta, no fim de Miami Beach. Perto do porto. Tem um condomínio grande. Então, como é o nome daquele? É condominium? Eu não me recordo. Agora não lembro. Esse mesmo, é ali. Ele conquistou os clientes dali daquela região. Pegou que é um cliente de um poder aquisitivo alto, bom, né? Conquistou, com certeza, a comida deles é maravilhosa lá no Brasil, conseguiram trazer para cá. Olha só que exemplo. Adaptar a realidade e ter paciência e muito dinheiro, porque não é só paciência. 3 anos com o negócio fechado, pagando, eu imagino que um aluguel lá devia ser no mínimo 15, 20 mil dólares por mês. Então você imagina quanto. Aí abre. Tem que ir conquistando o cliente de pouquinho em pouquinho. Fazer aquele cliente gostar muito do serviço e da comida, voltar, manter consistência. Eles já estão abertos, eu acho que pelo menos uns 2, 3 anos e funcionando bem. Então, baita exemplo de dedicação, de consistência e, principalmente, de entender que o processo é mais longo, mas é estável. Que bacana. Como é o nome mesmo? Kosushi. Sushi. Sushi. K-O. Então, só para o pessoal de casa depois pesquisar aí na internet. Isso aqui é um podcast, Paola. Infelizmente, nós estamos aí, a produção já está... gritando aqui. Passa rápido. A gente começa a conversar, passa rápido, né? E é um bate-papo mesmo, mas a gente sempre limita um pouco o tempo, claro, por não ficar tão longo. Eu quero, mais uma vez, te agradecer e pedir você para fazer suas considerações finais, alguma mensagem que você quer passar para a nossa audiência, tá? E divulgar as suas redes sociais. Como que uma pessoa que está assistindo quer entrar em contato com a Paola? Tá ótimo. Como faz para te encontrar? O nosso editor vai colocar aqui meus arrobas. Isso, tudo. Mas é muito fácil. Paola Tucunduva, tô no Instagram, no Facebook. Arroba Paola Tucunduva. Ok. É que o sobrenome parece difícil, mas ele escreve exatamente como fala, Tucunduva. Mas nosso editor vai colocar. Vai colocar aqui embaixo, fica fácil. Vai colocar também. Eu adoro responder todas as mensagens. Então, o que eu digo é assim, muitos brasileiros estão sonhando em se mudar para os Estados Unidos. Qualquer pessoa pode fazer isso. Basta você se planejar, se organizar, faça uma reserva financeira para chegar aqui, entendeu? Você até perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu atendo como business coach, ainda tenho alguns trabalhos no Brasil, tanto cliente de coaching como aulas. Essa semana eu estava dando aula lá no meusucesso.com, que é um canal do Flávio Augusto, de empreendedorismo maravilhoso, que eu sou professora já há muito tempo. Às vezes ainda dou quando é aula online na Fundação Dom Cabral.
legal, mas hoje concentro principalmente atendimento a cliente como coach de negócios. Sim. Meu marido é corretor de imóveis, que é um mercado muito grande aqui na Flórida. A gente também tem aprendido a ser investidor nesse mercado imobiliário, que eu acho que é uma grande oportunidade Tem aqui. bastante, né? Porque entendendo desde o início o risco de começar a empreender sem conhecer direito à cultura, nós decidimos não abrir nenhum negócio que demande um investimento alto. E qualquer estabelecimento, ter um escritório, né, e esses trabalhos como coach e como corretor de imóveis, a gente trabalha em casa. Você pode ter um home Investimento office baixo, então risco baixo. Então a gente empreende, mas com risco baixo foi a nossa opção. O mercado de investimento imobiliário, que você tem que ser cauteloso, tem que se cercar de boas pessoas, porque tem muita gente que chega aqui e começa a investir, acaba fazendo investimentos errados, você pode perder dinheiro, mas você tem oportunidades incríveis de ganhar dinheiro no mercado imobiliário aqui, sim, de várias formas diferentes. Então, por isso você precisa de um planejamento, por isso você precisa de uma reserva financeira para você conseguir mudar para cá, estudar essa questão de visto, tem vários caminhos, e se prepare para fazer a gestão. Um outro detalhe diferente para a gente fechar esse nosso bate-papo de hoje, no Brasil a gente abre um negócio e já visualiza que eu vou ficar gerenciando tudo isso, vou contratar um monte de gente. Aqui é muito diferente. Você abre um negócio, é a sua barriga no balcão nos primeiros anos. Por quê? Os salários aqui são mais altos do que o salário mínimo no Brasil. Então, para você sair contratando um monte de gente, você vai ter prejuízo durante muito tempo. Então, um jeito de você minimizar e antecipar um pouco o retorno do seu investimento é você colocar a barriga no balcão, que o primeiro dinheiro que vai entrar, você vai levar para sua casa e não ficar pagando um monte de funcionário, que também não é fácil com tudo isso que a gente falou. Então, eu acho que essa é uma outra coisa. Você tem que se preparar para arregaçar as mangas, pôr a barriga no balcão e tocar o negócio, às vezes, no início, você e seu marido ou sua esposa tocando ali o dia a dia até ter um faturamento que comporte começar a contratar pessoas. Maravilha, maravilha. Tá vendo? A lição é ter que bater o escanteio, matar no peito e chutar. E torcer que a bola entra no gol. Poxa, maravilha. Adorei a analogia. Maravilha. Paola, muito obrigado mais uma vez, tá? Imagina, eu que agradeço, Uma Abel. mulher aqui para brilhantar o nosso podcast, né? Vamos trazer mais mulheres aqui para o podcast. Mulheres empreendedoras aqui nos Estados Unidos, do sul da Flórida. Vamos fazer uma campanha. Eu sou, como líder do Grupo Mulheres do Brasil, uma entidade sem fins lucrativos aqui no sul da Flórida, e trabalhando muito a isso pelo espaço da mulher. Vou te ajudar a fazer uma lista de mulheres poderosas, empreendedoras brasileiras poderosas para passar por aqui. Manda sim, vai ser um prazer e uma honra. Obrigado mais uma vez. E você que está aí, que gostou desse bate-papo, que conseguiu abstrair lições que possa estar te ajudando aí no seu plano de vir para os Estados Unidos, de empreender, enfim, de fazer negócio, dá aquele like, tá? Mais uma vez, gostou? Tem que dar o likezinho aqui para ajudar o nosso canal a cada vez mais atingir o maior número de pessoas. Inscreva-se no nosso canal. Deus te abençoe, como sempre digo. Vamos em frente.